Isso aqui é lei do ex. Já está autorizado o Wagner Love para a cobrança do pênalti. Partiu o Wagner Love para fora! Não comemorar o gol para no final da partida comemorar como se fosse um título, não demonstra respeito nenhum. Tinha tanta coisa para falar da partida, mas saiu tanta notícia hoje, jogador recém que vai ser contratado, Jorginho. Hoje tá uma correria, tá uma loucura, mas ainda assim eu quero falar da partida. Cruzeiro entrou em campo como se estivesse disputando uma final de Copa do Mundo e comemorou no final como se tivesse ganhado um título. Mas dá para entender, né? Contra o Flamengo é aquela história, é a taça ganhei do Flamengo no meio da tabela, no meio do campeonato. De qualquer forma, para ser justo, o Cruzeiro correu mais, jogou mais e mordeu e mereceu realmente a vitória. Não tenho o que falar quanto a isso. O Flamengo parecia aquele time ali de 2018. Lembra que não podia despintar o cabelo? E esse é o problema. Esse, para mim, foi o principal problema nessa partida, que foi a falta de intensidade. Que foi muito mal aplicada e quando foi aplicada foi nas horas erradas. E um time que quer ser campeão, que quer disputar Super Mundial, que não quer passar vergonha em Super Mundial, precisa tratar com seriedade partidas desse tipo. Não importa onde seja. Não importa se é em casa, não importa se é diante da própria torcida, não importa se é num caldeirão não sei das quantas, ou não importa se é na altitude, por exemplo. Aí, beleza, né? Começa a partida. No lance do primeiro gol, falha do Dela Cruz. Aliás, vamos combinar aqui uma coisa. Depois que a mulher do Dela Cruz deu aquela declaração, não sei quanto a vocês, mas eu tenho um pé meio atrás. E se você for analisar ele, parece que ele tá sempre meia bomba. Parece que ele tá com preguiça de jogar. Além dele ter jogado mal, além de tudo que ele tem demonstrado, ele perde a bola ali no meio de campo. O Caio Jorge arranca para fazer o primeiro gol. Nesse lance, Léo Pereira, era para ter feito falta. Aliás, esse recurso, inclusive, foi muito utilizado pelo Cruzeiro durante o jogo. Parecia o dinizismo, né? Que Deus o tenha. Parecia o dinizismo. Não importa se o Léo Pereira salvou o Flamengo num lance que era um gol feito. Não importa. Porque acertar não é mais que obrigação dele. Ele ganha para isso. O Léo Pereira, ele não ganha para errar. Léo Pereira, ele não ganha para falhar. Ele ganha para acertar. Ele ganha para impedir que o ataque chegue na área, ele ganha para impedir que a bola entre no gol. E ele falhou. Aí, para mim, vem o momento mais complicado da partida, porque entrou o Michael. E eu me pergunto assim, precisava? Toda jogada que começa no Michael morre. Morre. Não dá em nada. O máximo que dá é ele encerando dentro da área e chutando malemar, perdendo a bola. Porque nem chutar ele chuta. E quando ele chuta, acontece o que ele fez ali contra o Corinthians. Uma bola bizarra. Lance do Inacreditável Futebol Clube. Aí eu não entendi. Tira o Pedro para colocar o Michael e depois coloca o Juninho para fazer a função do Pedro. Pode criticar agora? Agora pode? É a hora? Felipe Luiz... Porque assim, para dar uma declaração dessa, para virar numa coletiva de imprensa e falar assim, não assista esses canais, e é claro que de mim não é, olha o meu tamanho. Mas assim, para falar assim, não assista esses canais, confia, eu sei o que eu tô fazendo. Tem que se garantir. Tem que se garantir. Aí, assim, o ponto positivo, se é que isso vale de alguma coisa, porque pro Flamengo em si não vale nada. Pro campeonato em si não vale nada.
O ponto positivo foi o golaço do Arrascaeta, no lugar certo, na hora certa, chute lindo pro gol, confirmando aí, se isolando na artilharia e dando pra gente a esperança de que pelo menos a gente ia, porque nesse caso o empate seria um lucro. Aí para completar, o Arrascaeta faz o gol e decide não comemorar o gol. E tanto faz também. E tanto faz. Cebolinha comemorou o gol contra o Grêmio. O próprio Gabigol comemorou contra o Santos. Eu esperava que ele fizesse isso. Eu esperava que ele fizesse isso. E ele fez. E não pense você que o Gabigol não comemorou o gol. Você viu aquilo no final da partida? Tanto a torcida, como o time, como o Gabigol e as declarações do Gabigol. Ele comemorou. Uma cena bizarra dele com Fabrício Bruno comemorando um trunfo, comemorando assim como se tivessem realmente ganhado um título, como se tivessem eliminado o Flamengo. E no máximo o que aconteceu foi o Flamengo ficar em segundo lugar na tabela do campeonato. E o Cruzeiro se posicionou no lugar onde ele vai ficar o resto do campeonato. Palmeiras e Flamengo vão disputar o título. Algum outro time deve disputar ali o terceiro, o quarto lugar, e o Cruzeiro vai ficar também disputando em quinto, quarto lugar, não vai passar disso. Não pense você que o Cruzeiro vai jogar isso o campeonato inteiro, não vai. Isso é decisão contra o Flamengo. É decisão contra o Flamengo. Os times jogam assim. Leonardo Jardim estava comemorando como se assim, tipo, eu acertei. É isso. E não é. E não é. E eu vou voltar aqui na próxima partida que o Cruzeiro perder, porque jogando desse jeito, se espera, que é o melhor elenco. O Cruzeiro ganhou do melhor elenco, do melhor futebol e do melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Jogando desse jeito, se espera então que o Cruzeiro vai ganhar tudo. Ganhou? Será que vai? Bom, e no meu ponto de vista, essa é a diferença desse Flamengo para o Flamengo de 2019. Se é que você precisava de um parâmetro, porque a única comparação possível de um time com o time de 2019 é o próprio Flamengo. É o próprio Flamengo. Esquece Botafogo, esquece Atlético Mineiro e esquece Palmeiras. Eles nem falam. Assim, o botafoguense e o palmeirense, eles nem se atreveram a fazer essa comparação. Só quem fez foi o sem noção do botafoguense, que não ganhava nada há milhões de anos, e quando ganhou ele quis fazer isso. Quis fazer essa comparação. E assim, comparando esse time do Flamengo com o Flamengo de 2019, é essa a diferença. O time de 2019 não cometia esses erros bobos no meio de campo, na zaga. E quando cometia, ele se é que cometia. Eu não me lembro de erros assim no time de 2019. E quando cometia, o time se garantia. Eu me lembro do Mano falando isso no Fox Sport, no falecido Fox Sport Rádio. Eu me lembro do Mano falando isso. O Flamengo ganha até jogando mal. Não à toa, ao final da temporada, se constatou que o Jorge Jesus tinha mais títulos do que derrotas. É o seguinte, gosto muito do que está sendo feito ali. No meu ponto de vista, não tem ninguém melhor do que o Felipe Luiz para assumir o Flamengo, para treinar o Flamengo. Ele sabe sim o que está fazendo, mas ele demonstra teimosia de técnico dos anos 90. Ele demonstra teimosia de Vanderlei Luxemburgo, de Luiz Felipe Scolari, de Joel Santana. Sim, eu estou fazendo essa comparação. Sim, eu estou fazendo essa comparação. Porque ele está começando agora. Então, por que essa teimosia? Por que essa insistência com o Michael? Fora isso, fora tudo isso, os jogadores do Flamengo, o time do Flamengo, e aí eu acho que
mesmo o Flamengo estando em segundo lugar no campeonato, mesmo ainda estando disputando Libertadores, mesmo ainda estando indo disputar Mundial, eu acho que a torcida deveria cobrar. É muito dinheiro. Tudo bem, é particular, é deles. Problema. Mas eles recebem muito para envolver a gente nisso. Eles recebem demais para cometer aqueles tipos de erro. O De La Cruz é uma passividade. É uma passividade. Por fim, o Cruzeiro, que jogou mais, correu mais, que mordeu o tempo todo ali no meio de campo, foi premiado pelo Léo Pereira com um pênalti. E o Gabigol herda essa cobrança para ele. E ele erra. Ele é. Porque assim, o Gabigol, nos últimos anos, inclusive no Flamengo, virou Gabi Pênalti. Ele era o Gabi Pênalti. Ele não fazia mais gol em campo, jogando. Malemar ele fez na final na final da Supercopa. Não, no final da Supercopa não, na Copa do Brasil. Mas fora isso, fora esses gols da Copa do Brasil, da final, ele só estava herdando, inclusive, gols de pênalti. Aí, no fim, para calar a boca desse pessoal que faz mano a mano e sempre prefere outro goleiro ao invés do Rossi, o Rossi defendeu o pênalti. Aliás, o Rossi, ele mostrou nessa partida que quando ele é requerido, ele atende às demandas. Porque se não fosse o Rossi, teria sido muito mais gols. E a gente está falando da possibilidade do Flamengo tomar ali 3, 4 gols. 3 ou 4 gols. Tá? Então, assim, Rossi. E, curiosamente, um vídeo aqui no canal que eu fiz, onde o Rossi finalmente ganha um mano a mano, logo contra o Cássio, que também defendeu pra caramba, resolveu jogar. Tudo que não jogava o ano todo, tudo que não jogou no Corinthians, tudo que não defendeu no Cruzeiro, porque leva frango no Cruzeiro também, resolveu defender. Porque aquela cabeçada do Bruno Henrique no finalzinho era a virada. E aí eu não sei como é que o time ia se comportar, né? Mas era imaginando, pelo que eu conheço desse time, desse clube, dessa época, dessa era, acho que o Flamengo ainda ia para cima. A pergunta que eu faço agora é: vai pro Super Mundial cometendo esses erros? E a gente, eu já falei isso em outros vídeos, e a gente vai passar pano, até quando? Até quando para esses errinhos? Porque, vamos falar a verdade, tem 4 times brasileiros no Super Mundial: Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Você acha mesmo que Botafogo e Fluminense vão fazer o Brasil passar vergonha? Era melhor nem ir. Se tem algum clube que tem capacidade de fazer alguma graça nesse Super Mundial, por qualquer motivo, por realmente achar que pode ganhar, ou por dinheiro, é o Flamengo e o Palmeiras. Infelizmente, é uma derrota chata, mas ficam as lições importantes. Ficam lições importantes. Porque eu acho que, assim, qualquer clube, qualquer outro time que resolver jogar contra o Flamengo desse jeito que o Cruzeiro jogou, vai tomar uma sacolada de gol. Vai tomar. E foi sorte do Caio Jorge ter topado ali com o Léo Pereira. Foi sorte. Porque era provável o Flamengo ganhar. Era muito provável. Era muito possível, plausível que o Flamengo ganhasse esse jogo. E é o que a gente espera. Bom, minha gente, é isso. Se você curtiu essa análise, deixe seu like, comenta aqui no vídeo o que você achou do jogo, o que você achou da atuação do time e dos jogadores. Se inscreve no canal e fica aí porque tem muito mais a respeito do Flamengo. E um grande abraço para vocês. Saudações rubro-negras.